Estamos nesse mês, como sempre, o mês de fevereiro, trabalhamos com o tema consagração, aonde buscamos uma consagração sobre nossas vidas, sobre aquilo que temos. A consagração é também um fortalecimento sobre nós, uma arma de guerra também, uma blindagem sobre nossas vidas. Quando há santidade, quando há consagração, o inimigo não pode tocar em nós, não pode tocar naquilo que nós temos, quando aquilo que temos está consagrado ao Senhor. E a minha pergunta é: o que você tem de mais valor na sua vida? A sua vida. É a sua vida. É o que o Senhor te deu. É o levantar toda manhã, é o fôlego, é o teu coração que é dele. E é justamente onde o inimigo tenta tocar. E quando temos uma vida de consagração, o Senhor nos blinda, o Senhor nos protege. Quem crê nisso, diga amém. E eu quero falar nessa manhã sobre o poder da consagração. A consagração, a vida do cristão, ela tem 3 pilares que eu creio que são os mais importantes, que é a meditação na palavra, você buscar na palavra direcionamento para a sua vida, é o relacionamento com Deus através de uma vida de oração diária, de intimidade e oração com o Senhor. E o terceiro pilar é a consagração, é o jejum, é você se abster de muitas coisas, é você viver em santidade, fazer um propósito de santidade. Esses são 3 alicerces. E eu quero, através da palavra, lá no livro de Esther, capítulo 4, no versículo 12, eu quero trazer para você o poder da consagração. O que a consagração pode fazer nas nossas vidas? O porquê é tão importante essa consagração? Esther capítulo 4, a partir do versículo 12. E a palavra diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Essa passagem conta a história da rainha Esther, que morava no reinado, estava lá no reino, no palácio, junto com o rei Assuero. E naquele tempo, elas só podiam se achegar ao rei se fossem chamadas. Se elas se apresentassem diante do rei, sem que fossem chamadas, elas seriam mortas. E era um tempo talvez comum como os de hoje, o tempo que o ódio contra o povo de Deus, contra o povo cristão, era tão grande que a morte era desejada sobre eles. E o rei Assuero, incitado por seu ministro chamado Amã, fez com que se criasse um decreto dizendo dia e hora o qual o povo judeu seria todo exterminado, todo morto. O ódio daquele primeiro-ministro, o ódio daquele homem incitou o rei contra o povo de Deus. E hoje nós vemos que nós vivemos algo parecido também. Nós vemos nas escolas, aonde é roubada a autoridade muitas vezes dos pais. Nós vemos as leis que ferem muitas vezes as famílias, leis contra a própria igreja. E qual é o sentido de tudo isso? Um enfraquecimento da igreja do Senhor. E naquele momento de fraqueza, naquele momento difícil, aonde a rainha Esther, sabendo daquele decreto, manda avisar o seu tio Mardoqueu, e ele diz que talvez fosse para aquele tempo que ela tinha sido chamada. E ele fala assim: olha, não pense porque você está morando na casa do rei, que você vai ser isenta de tudo isso.
E talvez foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí, para que você se levantasse em oração, em santidade ou algo parecido. E quando chega esse recado até a ela manda outro recado dizendo assim: ó, jejuem por mim por 3 dias, porque eu e as minhas servas também jejuaremos, aí sim entrarei na presença do rei. E ela, depois de se santificar, de se consagrar, ela entrou na presença do rei, e ela encontrou o favor desse rei diante do povo. Posso ouvir amém? E qual é o propósito da consagração? É nós alcançarmos esse favor, é nós nos posicionarmos como igreja. E é para esse tempo que é o nosso, esse é o nosso tempo. Esse é o seu tempo, é o meu tempo de ser igreja, é a nossa vez de se posicionar. Naquele tempo era ela que precisava, mas esse é o nosso tempo, é a nossa hora. Se nós não nos posicionarmos, não entendermos que um cristão ele tem que viver uma vida, não é só um mês, é uma vida de consagração. E quando ele vive esse mês de consagração, ele vê durante esse mês tantas coisas boas que acontecem, tanta mudança, tanta transformação, que ele decide viver não somente um mês no ano, mas uma vida de consagração, porque nós fomos chamados à santidade. Porque sem santidade o quê? Ninguém verá a Deus. E qual que é a promessa para nós nesse ano? Que nós seremos o quê? Duplamente abençoados. E seremos duplamente abençoados se seguirmos aquilo que Josué diz: santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós. Talvez o que vai desatar que nós venhamos viver um ano duplamente abençoado será esse mês de consagração. As vitórias do ano todo talvez dependam desse mês, da tua ação, da tua atitude. Na quinta-feira aqui eu falei sobre Daniel, e Daniel teve uma mudança, viveu milagres sobrenaturais. Por quê? Porque ele decidiu viver uma vida consagrada. E hoje eu quero trazer o poder da consagração através da história da rainha Esther. E nisso eu trago 2 verdades para nós, 2 verdades. E a primeira verdade é que nós não somos imunes à guerra. O que a rainha Esther pensou? Ela estava no palácio vivendo com o rei, ela era do povo judeu, e ela falou assim: eu vou avisar o meu tio para que eles façam algo. Mas ela pensou assim: eu moro aqui no palácio e eu estou protegido. E o tio diz para ela: ó, não pense que por você estar aí você vai se salvar. Você e a casa do seu pai perecerão. E esse é o erro de muitos cristãos. Pensam ser imunes à guerra, imunes às investidas do inimigo. Eu conheço tanta gente, eu tenho tantas histórias para contar, de pessoas que se achavam imunes, que pararam de orar, pararam de ler a palavra, pararam enfraqueceram no momento de comunhão com a igreja, pararam de vir, acharam que não precisavam tanto, que poderiam ficar em casa, ficar de forma online, que poderiam se desligar totalmente. Pessoas que levaram uma vida toda para construir um casamento, uma família abençoada. Pessoas que conquistaram bens, riquezas, mas de repente se acharam imunes. Olha, eu estou bem, estou seguro aqui no meu palácio, nenhum mal eu corro. Mas quem faz parte do povo de Deus aqui? Vou perguntar de novo: quem faz parte do povo de Deus aqui? Então eu tenho essa verdade para você: nós não somos imunes à guerra, às investidas do inimigo. Não acredite nessa mentira, achando que você não precisa entrar nesse processo de jejum, de batalha, pela sua família, pelos seus filhos, por aquilo que você tem. Dinheiro, riqueza, boas escolas, não faz com que gere imunidade sobre a tua família, mas a consagração blinda aquilo que você tem. Quem está disposto a viver uma vida de consagração? E diga amém. E o segundo é que nós, como igreja, fomos chamados à consagração. Nós somos
geração eleita, povo eleito, separados, consagrados, sal da terra, luz do mundo. Nós fomos chamados a essa consagração. Nós fomos chamados a viver separados, não separados no mundo, mas separados do pecado, porque nós estamos no mundo, mas nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós temos que viver uma vida diferente. O mês de fevereiro, eu acabo tirando algo a mais, mas é um mês que eu vivo o tempo todo. É um mês que eu continuo orando da mesma forma, jejuo da mesma forma, que eu leio a palavra da mesma forma, e me abstenho da mesma forma. Eu só aumento a intensidade disso, porque eu entendo, não apenas por ser pastor, mas por ser do povo de Deus, e que eu não estou imune às investidas do inimigo, que eu tenho necessidade de dar nenhuma legalidade para que o inimigo haja na minha vida, naquilo que eu tenho. Essas são duas verdades que nós temos que entender. Mas eu falei sobre o poder da consagração. Agora eu quero falar a respeito daquilo que a consagração pode fazer nas nossas vidas. E a primeira bênção que acontece quando nós nos consagramos, nós alcançamos o favor diante do Rei. Quem precisa do favor de Deus aqui, diga amém. Quando nós nos consagramos, nós alcançamos o favor. Nós alcançamos esse favor de Deus. A rainha Esther avisa seu tio: se eu me apresentar diante do rei, mesmo contra a lei, porque a lei dizia que não podia se apresentar, se eu morrer, eu morri. Mas ela não era boba, ela falou: eu vou me consagrar antes, eu vou blindar a minha vida antes. E quando chega diante do rei, o rei estende o seu cetro, e ela alcança o favor. Decida hoje viver uma vida de consagração. Decida hoje se apresentar diante de Deus de forma irrepreensível, e você verá o Senhor estendendo o seu cetro sobre você, você alcançando esse favor sobre a sua vida em todas as áreas. Se você quer o favor de Deus, eu não sei em qual área você precisa, mas viva em santidade. Se consagre. Pastor, eu preciso muito do favor de Deus no meu casamento. Se consagre. Pastor, eu preciso muito do favor de Deus na minha célula que não rompe. Se consagre. Pastor, as minhas finanças. Consagre as suas finanças, e você alcançará o favor de Deus. E alcançar o favor de Deus não é você ter um monte de recurso. Até o pastor Rodrigo falou algo assim que me inquietou na sexta-feira que a gente conversava. Não é você ter um monte de recurso e você fazer acontecer, mas é de um pouco de recurso o Senhor multiplicar. De um pouco de recurso o Senhor fazer bastante. De um pouco de recurso o Senhor te dá sabedoria e você multiplica isso. Do pouco que você tem, o Senhor fará muito. Quem crê nisso, diga amém. Nós encontramos esse favor. Deus naquele momento, o rei naquele momento permitiu que o povo fosse avisado. O povo naquele momento foi avisado, e ele pôde resistir àquele ataque que tinha dia e hora marcado para que acontecesse. Aquele povo não foi pego de surpresa, porque eles alcançaram o favor de Deus. Você não vai ser pego de surpresa, amém? O Senhor vai preparar você para as investidas do inimigo, porque você alcançará o favor de Deus nesses dias, amém? Segundo ponto que acontece é que o inimigo, ele é derrotado, e ele é derrotado na própria armadilha. Amã mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. E lendo a Bíblia eu vi que Amã e seus filhos foram enforcados na mesma forca que ele preparou para matar Mardoqueu. E a Bíblia fala que o inimigo que vem contra nós por um caminho, por 7 tem que bater em retirada. Se nós nos consagrarmos, se nós vivermos essa vida de consagração, nós temos que entender isso. O inimigo não vai fugir
O inimigo não vai sair derrotado de uma pessoa que não ora, que não se consagra. O inimigo vencerá facilmente, mas aquele que se consagra em oração, em jejum, leitura da palavra, em santidade, o inimigo não tem legalidade para tocar, ele não acha brecha para entrar, para atacar a sua vida, e ele é derrotado. E muitas vezes naquilo que ele teria que te derrubar, é onde ele te derrota, onde você derrota ele, onde você envergonha ele. Amém? Terceiro ponto, que há honra na consagração. A honra na consagração. Amã tentou matar Mardoqueu, e lendo ali eu vi que quando o rei soube que Mardoqueu era da família, era parente de Ester, ele havia dado para Amã um anel, colocado um anel no seu dedo, e esse anel representava o poder do rei, dava legalidade para ele fazer aquilo que ele bem entendesse. E quando o rei soube que Mardoqueu era da família, era parente de Ester, ele pega o mesmo anel a qual ele tinha honrado Amã e entregou a Mardoqueu. Agora Mardoqueu foi honrado e ocupava o lugar de Amã. A honra sobre a tua vida, Deus coloca a honra sobre a tua vida quando você decide se consagrar. Esse é o poder da consagração. Quantos estão entendendo que é importante se consagrar? O quarto ponto é que Deus muda decretos na nossa vida quando nós decidimos nos consagrar. Havia um decreto, dia, hora, minutos, momento, local marcado para que o povo judeu fosse exterminado. Mas porque alguém decidiu se consagrar, alguém tomou a iniciativa de levar o povo à consagração, aquele decreto que era de morte foi revertido, e o povo pôde sair vitorioso daquela investida do inimigo. Levante a sua mão se você crê em palavra profética. Deus vai reverter decretos na sua vida. Deus vai reverter decretos na sua vida. Olha para quem está do seu lado e aponta o dedo para ele e diz assim: Deus vai reverter decretos na sua vida. Eu não sei em qual área você precisa, mas o Senhor irá reverter decretos na sua vida nessa manhã. Amém? Nós temos que crer nisso. É a palavra nos mostra o resultado de alguém que decidiu se consagrar. E o que é melhor, o que me inspirou a ministrar essa palavra, porque nós estamos vivendo o mês de consagração, num tema do ano que é duplamente abençoado. Quando eu falei que além de Deus honrar quem se consagra, Deus muda decretos, e Deus coloca o quê? Dupla honra sobre quem decide se consagrar. Quem decide se consagrar não é apenas honrado, é duplamente honrado, duplamente abençoado. Você crê nisso? E eu vou mostrar aqui. Somos exaltados diante do nosso inimigo. Depois que tudo isso aconteceu, um certo dia, o rei não pôde dormir. E eu imagino que aquelas noites que o Espírito Santo te inquieta, que não permite que você durma, que te faz levantar de madrugada para orar por algo, para lutar por algo. E eu acredito que naquele dia o Espírito deve ter incomodado o rei, e o rei não pôde dormir, falou: tragam para mim os decretos, as escritas, traga para eu saber, me informar das notícias. E aí, lendo aqueles escritos, ele vê que existia um dia uma trama para matar o rei. Os eunucos, dois copeiros ali, tinham tramado de liberar a porta, de facilitar para que entrassem e matassem o rei. E lá estava escrito que Mardoqueu, sabendo dessa investida, avisou, e o rei foi livre, foi salvo, sem ele saber, através de alguém que tinha se consagrado. E aí o rei pergunta aos seus homens, aqueles que carregavam as escritas: o que foi feito a esse que
me livrou de ser morto. Não foi feito nada. E nisso vinha Amã, já depois de ter feito a forca, está preparado a forca, pronto para matar, acabar com Mardoqueu, porque ele odiava Mardoqueu. Mardoqueu era representante do povo de Deus, acredito que fosse como sacerdote naquele tempo. E quando Amã entra, passos apressados, ele pergunta: Amã, o que se faz a alguém que o rei decide honrar? E a Bíblia fala que Amã, dentro de si, no seu coração, pensou: o rei só pode estar falando de mim, o rei só pode estar querendo me honrar, é agora que eu vou sair para essa festa, agora que o povo vai ter que me ovacionar, vai ter que ali comemorar a minha vitória. E Amã fala assim: pega a coroa do rei, as roupas do rei, o cavalo do rei, coloca alguém importante gritando a rua, puxando esse cavalo à frente com aquele que o Senhor decide honrar, gritando: assim se faz com alguém que o rei decide honrar. E o rei fala assim: faz com Mardoqueu, exatamente como você falou. E Mardoqueu não foi somente honrado, ele foi duplamente honrado. E Amã teve que passar por essa humilhação, carregando o cavalo, puxando e gritando: assim se faz com alguém que o rei decide honrar. E assim será na sua vida. Você terá dupla honra. Você vai ser exaltado diante dos seus inimigos. Amém. Mas eu digo algo para você: nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos render ao Senhor. E a consagração fala de se humilhar diante do Senhor. A consagração fala de nós nos ajoelharmos, de nós chorarmos as nossas misérias, dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, eu renuncio, eu decido viver uma vida de santidade, perdoa, porque a consagração é isso, é você pedir perdão, é você se arrepender, é você mudar de rota, é você mudar o rumo das coisas. E nós como igreja precisamos pedir perdão, nós como igreja precisamos nos arrepender de todo o coração, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem consagração não estaremos imunes às guerras, aos levantes do inimigo. Quem quer ver o poder da consagração se manifestar na sua vida, fique em pé, por favor. O Ministério de Louvor me ajuda. Tiago 4, no versículo 6, diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai a vós, Deus, e ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converse o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A exaltação quando nós nos rendemos diante do Senhor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.